Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos vocês e vamos dar continuidade ao ensino e estudo das porções semanais. Dessa vez eu não consegui terminar no Shabat, mas eu vou fazê-la para dar continuidade nesse projeto que a gente está tendo de comentar todas as porções da Torá. E essa é especialíssima. Se a gente fosse entrar nas minúcias aí de cada detalhe dessa porção, com certeza esse vídeo daria mais de 5 horas. A gente teria que fazer vários vídeos, porque existe muita representatividade, né? Inicialmente, por exemplo, Judá se aproximando de José, a casa de José, que tem seus 2 filhos, né? Efraim e Manassés. Essa disputa que houve em todas essas porções, últimas porções, mostrando a vida de Judá e a vida de José. E a gente observa que, literalmente, esses 2 irmãos vão ter uma grande repercussão em toda a Escritura. A casa de José e a casa de Judá vão ser protagonistas em toda a Escritura. Até Apocalipse a gente vai ver isso. Por quê? Porque eles são os representantes das 12 tribos de Israel. José, que teve seu filho Efraim, e é o que a gente vai estudar nessa porção. Efraim deu continuidade a todo esse legado que a gente vem estudando desde Abraão. Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, Jacó passou para José, que posteriormente para o seu filho Efraim. Só que os descendentes de Efraim literalmente foram transgressores da lei de Deus, da lei divina. E a partir disso eles foram dispersos entre as nações. E o que é que a gente vê? Judá rogando a Yosef, que tem uma representação do Messias. Então a gente vê no início da porção aí, no capítulo 44, se eu não me engano, Judá rogando a José, implorando a misericórdia de José. É o que a gente vai ver lá em Zacarias, no capítulo 12. Os nossos irmãos, quando verem o Messias vir sobre as nuvens do céu, depois de ter sido perfurado por eles, né? Clamando como quem chora pelo filho unigênito. E assim foi quando José se revelou para os seus irmãos. O pranto foi enorme, tanto de José quanto dos seus irmãos. Então vamos iniciar aí nossa porção, o nosso estudo. O Eterno, então, levantou-se Jacó de Beceba, e os filhos de Israel levaram o seu pai Jacó e seus meninos, suas mulheres, nos carros do faraó, que enviara para o levar. Tomaram o seu gado, seus bens que tinham adquirido da terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a descendência com ele. Então a gente observa, uma das coisas que a gente vai observar nas escrituras é que ela é cíclica, ela sempre vai, acontece uma coisa e depois de um futuro acontece novamente. O que é que a gente está observando aí? Que Jacó está subindo ao Egito com todos os seus familiares. Então, da mesma forma, hoje a família de Jacó encontra em meio à representação das nações que era o Egito. A gente tem que começar a entender com esses olhos as escrituras, para que a gente não possa se enganar ao longo do tempo. Quando a gente observar o povo de Israel subindo ao Egito, como o Messias certa vez foi ao Egito, ele vai com a intenção de trazer grande quantidade de pessoas de lá. Ele vai para salvar, para levar a luz a terras distantes. Tanto que diz, iniciamos o estudo com esse texto emblemático. Jacó vai ao Egito com todos os seus familiares. Isso demonstra que o plano do Eterno era levar as promessas feitas à família de Jacó também aos egípcios. Tanto que quando os israelitas saem do Egito, também saíram com centenas de milhares de pessoas de outras nações com eles. Está aí o texto de Êxodo 12, que vai dizer:
E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. Isso demonstra o amor do Eterno, que o amor do Eterno se estende a todos os que querem o servir, independentemente da sua descendência. Qual é a outra representatividade que a gente vai ver nesse texto da porção? Vocês podem ler na sua escritura. José, literalmente, ele é um excelente negociante. Quando a fome se assevera, ele começa a negociar com os moradores do Egito os seus animais. Então, em troca do trigo, do grão, os animais já iriam morrer de fome mesmo, então ele consegue adquirir os animais dos egípcios. Quando acabam os animais, ele vai e começa a negociar as terras dos servos do Egito. No final das contas, os egípcios não tinham mais nada. Quem tinha tudo era o próprio Egito, que era o faraó. E o faraó representa, literalmente, não pensem de uma forma blasfema, mas o faraó representa o próprio Eterno. José, o administrador, representa Yeshua, a representatividade do Mashiach. E o povo de Israel estava no melhor da terra, na melhor parte dessa terra, que já havia sido ganha completamente pela representação do faraó. O faraó era dono de tudo e aquelas pessoas que viviam no Egito já não tinham mais nada. Assim será no reino dos céus. Toda a terra fará parte do englobado do Eterno. Yeshua será o regente dessas terras, e o povo que está com ele, que é a sua descendência, Yeshua diz: minha família e meus amigos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as colocam em prática. Então essas pessoas serão os que estarão ali na melhor terra, na melhor parte da terra, assim como foram os israelitas. Então vamos continuar aqui e para a próxima página. Então, a partir disso, José leva seus filhos para serem abençoados, o maior, Manassés, e o menor, Efraim, e diz: mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, o menor, que era menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Então Jacó inverte as suas mãos e com isso ele faz um sinal emblemático, o sinal do peixe. Esse sinal acompanha também os discípulos de Yeshua até os dias de hoje. Você passa nos carros, você vê um sinalzinho do peixe lá. Isso se refere a Efraim. Efraim seria frutífero como os peixes do mar. Tanto que no próprio livro, no capítulo 48, verso 16, diz: o anjo que me livrou de todo mal abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome. Ou seja, que a promessa que foi dada para Isaac passou, em vez de passar para Esaú, passou para Jacó. Jacó está passando agora para Efraim através da bênção. E ele diz: o meu nome dos meus pais Abraão e Isaac multiplique-se como peixe em multidão no meio da terra. Então assim, Efraim recebeu a dupla porção. Essa é a bênção da primogenitura de Jacó. Então essa bênção, irmão, é muito importante para a gente começar a entender que as escrituras, elas vão ter um começo, vão ter um meio e um fim. Ela não vai ser apenas um detalhe ou uma mera coincidência. A gente vai ver que todas as promessas e tudo que acontecerá até depois de hoje, do que a gente está falando, até no final do livro de Apocalipse, começam desde Gênesis. Tanto que João, lá na sua primeira carta, ele diz que esse mandamento que eu vos trago não é um mandamento novo, mas é um mandamento que vocês têm desde o princípio, ou seja, desde Bereshit. Desde isso aqui começa tudo, essa representatividade aqui da mão trocada de Jacó, fazendo o sinal de um peixe. Tudo isso está linkado os finais dos tempos. Então,
O que é que a gente vai aprender com isso? O grande amor do Eterno para com toda a humanidade. Por isso que Yeshua diz, lá em João 3, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu sua vida para que todo aquele que nele crê, ou seja, crer é o quê? Ter fé, é botar em prática, tornar em prática. Não adianta eu dizer que é uma minha esposa e trair ela. Não adianta, isso não é amor. Amor é quando eu coloco em prática tudo que eu estou dizendo. Da mesma forma, o amor de Deus é para aqueles que amam e guardam seus mandamentos. Isso está em todas as Escrituras. Então esse gesto mostra o grande amor do Eterno a todas as nações da terra e que ele deseja que todos alcancem a sua misericórdia, a sua graça. Tanto que em 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longâmino para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a, não é se salvar, todos venham a se arrepender das suas atitudes. Então assim, em Efraim se cumpre a promessa feita a Abraão, que a partir dele, todas as sementes da terra, as nações da terra, faltou aqui no texto, seriam abençoadas. Essa promessa se decorre a partir da dispersão das 10 tribos do Reino do Norte. Tem vários estudos aí na internet. Tem um que é incrível. São 3 horas de estudo. Quem quiser pesquisar, é Crise de Identidade. São 3 horas esse estudo. É uma coisa sensacional. Vai abordar todos os textos sobre as 2 casas de Israel. Isso se dá a partir da divisão do reino de Israel em 2. Ou seja, quando o povo de Israel conseguiu entrar na terra prometida, conseguiu tomar posse a partir de Josué, esses reinos eles tinham 12 tribos e eram comandadas por um só reino. Davi unificou todo esse reino, o tabernáculo de Davi, tanto que tem o profeta Miqueias fala sobre isso, em Atos capítulo 15 fala sobre isso, Tiago fala que essas pessoas, os gentios que estavam entrando na fé, eram justamente o cumprimento da promessa de que o tabernáculo caído de Davi seria levantado novamente. E o que representa esse tabernáculo de Davi que caiu? Davi ele foi o rei sobre as 12 tribos de Israel. Ele passou para Salomão. Salomão aumentou as cargas de impostos. E a partir de Salomão, quando ele morre, assume seu filho Roboão, assumindo sobre as 12 tribos. Mas ele, quando Salomão morre e Roboão assume, as 12 tribos vão até ele e dizem que eles não estão aguentando mais os impostos. E Roboão, em vez de tomar conselho com os sábios, ele toma conselho com os seus amigos de infância. Então ele diz que ainda vai aumentar ainda mais a servidão, os impostos. E 10 tribos se revoltam com isso, as 10 tribos que ficavam ao norte da terra de Israel, e decidem criar um outro governo paralelo. E 2 tribos e meia ficam no sul de Israel. Essas 2 tribos são administradas pela Casa de Judá. Então essas 2 tribos são conhecidas como Casa de Judá. E as 10 tribos do Reino do Norte são conhecidas como Casa de Efraim ou Casa de Israel. Quando você lê nas Escrituras Casa de Israel, é um texto citando, está fazendo referência às 10 tribos do Reino do Norte. Então, seria interessante fazer um estudo bem completo, mas não é fácil. São mais de, como esse estudo que eu indiquei, Crise de Identidade, são 3 horas falando sobre o tema. Então a gente vai resumir aqui para vocês e vocês vão aos poucos pesquisando. Então diz: a partir da divisão do Reino do Norte, do Reino de Israel em 2, as 10 tribos ficaram sob a tutela da tribo de Efraim, 10 tribos do norte, chamada de Casa de Israel / Efraim, e 2 tribos e meia ficaram conhecidas com a Casa de Judá, a tribo de Judá, Benjamim e metade da tribo dos levitas. A Casa de Israel foi dispersa, o Reino do Norte, a Casa de Efraim, os descendentes do filho de José que recebeu as promessas, eles começaram a transgredir a lei de Deus, e todos os reis que subiam
ao reinado, eles eram ímpios, eles não guardavam a lei de Deus. Então, segundo a lei de Deus, segundo a Torá, essas pessoas, quando fizessem isso, seriam dispersas, eles seriam levados da sua terra e não possuiriam mais aquela terra. E essa promessa se cumpre 721 anos depois, antes de Cristo. E até hoje, essas 10 tribos, vejam, quase a totalidade do reinado do Eterno, da descendência de Jacó, até hoje não se sabe onde essas tribos estão. Então, ela nunca foi reunida novamente. A casa de Judá chegou a ser levada em cativeiro, mas foi trazida de volta e até hoje sabemos a sua história, o seu paradeiro. Então, o Eterno usa, por consequência, essas 10 tribos do Reino do Norte para cumprir a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Porque a promessa foi de que de ti, ou seja, da sua descendência, do seu esperma, dos seus filhos, da sua linhagem, todas as nações da terra seriam abençoadas. E hoje, como essas tribos se perderam, elas foram dispersas entre todas as nações da terra. Então, o povo de Israel não se resume só aos judeus. E também todos os habitantes da terra podem ser descendentes físicos de Abraão. Mas, mesmo que você não tenha o sangue de Abraão, você entra nessa promessa a partir da obediência aos mandamentos e decretos que Deus deu a Moisés. Yeshua é esse bom pastor. Jesus, ele vem com a missão de trazer de volta as 10 tribos do norte. A única missão de Jesus, ele disse que veio cumprir, foi essa: de tornar a trazer as ovelhas perdidas de onde? Da casa de Israel, ou seja, os descendentes de Efraim. E ele diz, e ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Yeshua não veio pregar para gentil, para o que a cristandade hoje diz que nós somos gentios. Yeshua não veio com essa missão. Tanto em Mateus capítulo 10, ele vai dizer que não entrem na casa de gentios. Yeshua manda eles procurarem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus, os gentios em si, eles vão entrar na aliança, entrar na promessa a partir dos descendentes da casa de Efraim. Tanto que em João 10, verso 17, diz: por isso meu Pai me ama. Por quê? Porque dou minha vida a tomá-la. Tornar o quê? A tomar as ovelhas que se perderam. A ovelha perdida da casa de Israel. Então me disse: filho do homem, está em Ezequiel 37, verso 11 e 12. Preste atenção nesse texto. Então me disse: filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Aquela música, existem músicas cristãs sobre o Vale dos Ossos Secos, vários pastores falando, mas agora você pode ter um pouco mais de clareza entendendo que essa casa de Israel são as 10 tribos perdidas da casa de Israel. Eles se perderam e até hoje, 2020, não foram encontradas. E o Eterno diz que esses ossos secos são a casa de Israel. E olha o que ele diz: eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Ou seja, que a casa de Israel não tem mais condições de voltar por si só. Portanto, profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E vos trarei a terra de Israel. Ou seja, que o próprio Eterno tornaria a trazê-lo. E no verso 21 e 22 do mesmo capítulo 37 diz: diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que tornarei os filhos de Israel dentre os gentios. Ou seja, que as 10 tribos do norte estão entre os gentios. Por isso que em João 10, se eu não me engano, Yeshua diz: olha, onde eu vou, vocês não podem ir. Não, João 7. E os fariseus dizem: onde ele pode ir que nós não podemos? Será as ovelhas perdidas da casa de Israel que estão entre os gregos? Ou seja,
Os rabinos sabiam onde seus irmãos estavam, que eles estavam entre os gregos, entre os gentios, mas eles criaram um mandamento de que os judeus não poderiam ensinar aos gregos, então eles ficavam impedidos de trazer os seus irmãos de volta. Por isso que Jesus vem para poder quebrar essa barreira, esse paradigma, e levar a mensagem do arrependimento também às 10 tribos perdidas do Reino do Norte. A casa de Efraim, essa casa que foi abençoada por Jacó. E diz, vamos lá. Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Ou seja, essa promessa ainda não aconteceu. Você pode ser participante dessa promessa, desde que você cumpra os requisitos do povo de Israel. E no livro de Efésios, capítulo 2, verso 4 ao 6, diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Preste atenção se isso não está falando exatamente com a casa de Israel, que a gente citou aqui em Ezequiel 37. Mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com o Messias. Pela graça sois salvos, ou seja, pela misericórdia de Deus. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais com o Messias. Vamos lá. Então você, irmão, que está ouvindo essa mensagem, pode fazer parte desse reino, do reino do Eterno. Aqui foi quando o Eterno, uma representação de quando o Eterno trouxe os mandamentos para o povo. O povo estava morto no Egito e a vida veio através dos mandamentos que o Eterno trouxe através da sua santa Torá. E Paulo fala em Romanos que o remanescente de Israel será salvo. Mas, se você é um remanescente, deve cumprir os requisitos impostos para fazer parte da nação de Israel. Então, esses requisitos para o retorno das ovelhas perdidas estão descritas na Torá. A palavra Torá, em hebraico, tem vários significados. O primeiro é instrução, ensinamento e, por último, lei. De quem? De Deus. Essa lei foi dada a Moisés. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa. Eu disse: olha, irmão, e ele cristão, né, falando alguns textos, e eu disse: olha, irmão, mas os ensinamentos de Deus foram abolidos. Ele: não, os ensinamentos de Deus jamais foram abolidos. Eu disse: a lei não foi abolida? Ele: não, a lei foi abolida, mas os ensinamentos de Deus não. Eu digo: mas a palavra em hebraico para Torá, a primeira tradução que existe não é lei, é ensinamento. Então, quando você diz que a lei foi abolida, você está dizendo que a Torá, a instrução, o ensinamento de Deus foi abolido. Então, ele ficou perplexo. Não sabia. Então, a lei que Deus deu a Moisés é as suas instruções. Agora, na lei, propriamente dita, existia já a promessa de que você poderia fazer parte desse reino. Quando? Quando você começasse a obedecer os mandamentos de Deus. Porque nós não sabemos se somos descendentes sanguineamente da casa de Efraim, das 10 tribos que estão perdidas até hoje. Mas o que nós sabemos é que esse povo que estão até hoje perdidos retornarão a Jerusalém quando? Aí o texto vai dizer, em Deuteronômio capítulo 30, verso 1 ao 4. Veja a condição para que essas pessoas retornem e façam parte da terra prometida. E será que, sobrevindo todas essas coisas, a bênção ou maldição, que tenham posto diante de ti, e te recordares delas dentre todas as nações, ou seja, quando vocês forem dispersos, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converterdes ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno quando? Hoje. Tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro
e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais se espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, dali te ajuntará o Senhor teu Deus, e dali te tomará. Então a nova aliança, irmãos, se dá justamente na obediência aos mandamentos da lei de Deus. A casa de Efraim, a qual Jacó abençoou, só retornará do seu exílio quando eles começarem a voltar ao primeiro amor, a obedecer novamente os mandamentos de Deus. Tanto que diz aqui em Ezequiel 36, 22 ao 28, essa é a promessa da nova aliança, né? A profecia da nova aliança, diz o seguinte: dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito de vós que faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste dentre todas as nações para onde fostes. Ou seja, Deus está falando diretamente para os dispersos de Israel. Agora, no Novo Testamento, se vocês abrirem as suas escrituras aí agora, na carta de Tiago, ele começa falando aos dispersos de Israel. Pedro, ele começa falando aos dispersos de Israel. Então esses dispersos não voltaram a partir de Jesus, eles estão voltando. Jesus não finalizou a nova aliança, ele iniciou a nova aliança. A partir do seu sangue, ele começou a chamar de volta o povo de Israel. A nova aliança ainda está em cumprimento, porque ela só terá fim, irmãos, segundo o texto aqui, é o que a gente vai ler, quando a casa de Israel e a casa de Judá estiverem em Jerusalém. E diz, eu santificarei meu grande nome que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, a gente vai ser o meio de levar a mensagem de Deus no meio das nações. Diz o Senhor, quando eu for santificado aos seus olhos, e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as imundícies de todos os vossos ídolos, vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Isso é a nova aliança. Agora veja o que diz para quem Deus vai dar um coração novo. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os observareis. Isso é a lei de Deus. Na época de Ezequiel, Jesus ia nascer só depois de 500 anos, 490 anos. Depois. Era a lei de Moisés que o profeta está falando aqui, que seria colocada nos corações da nova aliança. E habitareis na terra dos vossos pais, e serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Isso é a reunião de todas as nações. A reunião dos dispersos de Israel, que foram como um cavalo de Troia, como a gente pode dizer, entre as nações. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, que estavam separadas, inclusive a casa de Israel estava dispersa. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que eu tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado. Então, o povo não cumpriu a aliança, mas Deus vai estendeu de novo essa aliança para quem quisesse aceitar. Quando Moisés desceu com as tábuas da aliança e ele viu o povo de Israel já se prostituindo com bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas. Mas depois Deus mandou que ele levasse mais 2 tábuas de pedra, e Deus não mudou a aliança por causa que o povo havia quebrado a aliança. Ele escreveu as mesmas palavras da outra aliança. Assim, irmãos, até hoje o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo estão descritos na Torá, e eles têm validade, assim como toda a lei de Deus. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. A nossa intenção sempre e com todo o nosso ser vai ser de levar essa mensagem a todos os que querem ouvir. A missão do povo de Israel, que está no meio das nações hoje, é se levantar, assim como
O povo que estava no Egito começou a clamar por Deus e ali veio a sua retirada do Egito. Então todos nós hoje, a nossa missão é de clamar a Deus para que possamos ser ouvidos por Ele e ser retirado para o segundo êxodo que está lá em Jeremias 16. Haverá um segundo êxodo tão grande que nós nem nos lembraremos mais do antigo. Então, shalom a todos, que o Eterno abençoe.